Olá, você que me acompanha aqui no canal Peãocast, eu sou René Moreno, seja bem-vindo e bem-vinda. Você que está aqui ao vivo no Instagram ou no YouTube, pode ser daqui uma semana, um mês, um ano. Estamos no ano 2020, estamos na sequência de maratonas nesse processo de isolamento. E o canal, a gente gosta de produzir conteúdo sobre criatividade, empreendedorismo, liderança, inclusão, doma animal, tudo que possa trazer um fator de curiosidade para você ou que possa trazer também para você a questão de conhecimento pessoal e profissional, que possa ajudar você a pensar fora da caixinha. A gente fala que é pensar de alguma forma que agregue na sua vida pessoal e profissional. Hoje nós vamos falar com a Carolina Monteiro, nós vamos falar sobre um tema chamado relacionamento abusivo. Estou aguardando ela chegar para poder conectá-la. Agradeço você que está me acompanhando, que está chegando. Daqui a pouquinho a Carolina está chegando e a gente vai bater esse papo sobre relacionamento abusivo. Vamos aprender, vamos entender um pouco mais sobre esse tema tão relevante e vamos entender qual é o nosso... Opa, a Carolina acabou de chegar aqui e a gente fala aqui no canal que é provocar um barulho de carroça na cabeça. O que é isso? Provocar um desconforto positivo, provocar com que você procure mais informação sobre aquele tema que o meu convidado ou a convidada passou. Enfim, vamos entender um pouco mais. Carolina, seja bem-vinda. Obrigada, Renê. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Eu Que estou muito isso. feliz. Fiquei surpresa. Fiquei muito feliz. Fiquei surpresa. É mesmo? Que coisa boa. Fiquei. Eu venho acompanhando o seu trabalho já faz um tempo. E já quero entrar pedindo para você se apresentar e me fale qual é o gosto do seu limão? Tá, eu sou a Carol, né, do Qual Gosto do Seu Limão. Eu fui vítima de relacionamento abusivo por 10 anos e foi um caminho muito difícil, sabe? Foi um caminho muito difícil todo. Estar nele, sair dele, depois dele, até eu me encontrar, eu descobrir quem era a Carol, eu retomar a minha vida de volta, foi muito difícil. E quando eu estive em mim, quando eu me encontrei, e eu estava muito perdida também profissionalmente, e eu queria muito ajudar as pessoas, sabe? Porque na medida que o tempo ia passando, eu ia conversando com pessoas que falavam comigo coisas e eu falava, essa pessoa está vivendo uma coisa que ela não está sabendo o que está vivendo. E então veio para mim assim a ideia de estudar mais sobre esse assunto. Eu não queria trazer só aquilo que eu vivi, porque eu não queria ser um caso isolado, né? Então eu resolvi estudar sobre esse assunto e falei, peraí, eu acho que eu posso ajudar alguém. E aí veio a ideia do Qual o Gosto do Seu Limão. E por quê? Qual o gosto do seu limão, né? Porque do nosso limão a gente pode fazer uma limonada, a gente pode fazer uma caipirinha, e é o que a gente faz com a vida da gente, a gente ressignifica todos os dias. E por outro lado, é um nome que não é identificado, que as pessoas que precisam, que querem sigilo, que querem segurança, que não querem ser descobertas, que seguem uma página de relacionamento abusivo, que não querem ter esse tipo de contato, né, que as pessoas interpretem que ela segue aquilo por vergonha ou alguma coisa. Então a gente resolveu fazer um nome mais fechado, mais sigiloso, porém com o sentido da limonada, com, né, o sentido de ressignificar. É por isso. Há quanto tempo você se posicionou em ajudar pessoas? Depois você me conta quanto tempo, você já falou que por 10 anos passou por isso, eu quero entender um pouco mais essa questão de chamado de relacionamento abusivo, até para a gente entender os parâmetros, né? Há quanto tempo você se posicionou sobre querer ajudar e fazer algo, a diferença na vida de outras pessoas? A ideia veio em novembro do ano passado, em outubro do ano passado. Okay. E aí veio uma sementinha, tá? Veio uma sementinha e eu falei, olha, eu acho que eu posso fazer isso. E então, eu fui pro Hard Work do ano passado, que eu até te vi lá. Sim. Eu fui pro Hard Work e o Hard Work abriu a minha vida, sabe? Ai, só um minuto. O Hard Work abriu a minha vida, assim, porque eu fiz conexões maravilhosas
e eu descobri que dá para falar com as pessoas e que as pessoas estão dispostas a ouvir a gente. Então, eu tive a ideia e um dia eu conheci o Fábio lá. Ótimo, ela já saiu. Vai retomar aqui. Gente, tivemos um imprevisto aqui. Se alguém puder falar que está me ouvindo e está me vendo, normalmente mandar um ok. E eu vou mandar de novo aqui para a Carol a conexão. E faz parte para todos nós que estamos participando de live esse pequeno delay. Seguimos? Voltamos. Voltamos. Você estava falando aí no Hard Work, você começou a falar com as pessoas. Isso. E aí eu conheci o Fábio lá em São Paulo, e numa conversa com o Fábio depois, após o evento, eu lembro que eu mandei para ele a logo do Qual Gosto e o que era a proposta. Sim. E aí, na hora que eu mandei para ele, eu tenho esse áudio gravado até hoje, que ele falou assim: pelo amor de Deus, coloca esse negócio para andar, porque que projeto lindo, que ideia linda, que proposta linda que você tem, e disposição também, né? Porque isso é utilidade pública, né? Então, e ele falou, faça isso. E ele disse, faça isso, não tenha medo. E até hoje eu conto com o Fábio, assim, eu falo com o Fábio, Fábio, me ajuda aqui nisso, me ajuda nisso. Então, assim, nisso, foi ele me deu um né? empurrão. Isso. Então, eu digo que ele me deu um empurrão, vai embora, sabe? E aí eu perdi o medo, de falar sobre isso. Até então, muitas pessoas na minha família não sabiam que eu tinha vivido. Tá. Eu já tinha me tratado, eu já tinha, em mim, buscado a minha ajuda, já tinha feito por mim o que eu poderia ter feito. Mas a minha família ainda não tinha muita consciência do que tinha acontecido, e até hoje eles estão descobrindo junto com as pessoas que me acompanham. É gradativo também. Eu não... A própria família, na verdade, chega a não acreditar na situação? Chega. Por vários motivos, Renê. O primeiro motivo é porque a vítima se afasta, tá? E quando a vítima se afasta, ela se afasta porque ela é manipulada e o manipulador quer que ela se afaste da família, não quer ela perto da família e dos amigos, tá? E se afasta pelo o julgamento também. Porque já viu quantos conselheiros tem dentro de uma família? Quantas pessoas, né? Sabem muito? A Roberta está chegando aqui agora, ela está perguntando qual é o assunto, só vou falar aqui, nós estamos falando com a Carolina Monteiro, estamos falando sobre relacionamento abusivo, para quem está chegando agora. Carol, eu vou pedir a gentileza, eu vou tirar, sai da sala de novo e volta, para que você está com a sua imagem travada aqui. Tá. Por favor. Não tá. Tá. A voz chega bem, mas a sua imagem está travada. Volta de novo, por favor, sai, entra novamente. Muito bom. Gente, uma das coisas que a gente vem aprendendo aqui é paciência. Aprender a lidar com a tecnologia, ela é ótima quando ela funciona. E vamos ali. O assunto que a Carolina está trazendo é um assunto que, primeiro, né, é de grande valia para
questões familiares mesmo, né? Muitas pessoas que passam por isso e a própria sociedade não dá essa atenção, né? Parece que é um assunto muito novo, pouca gente para proteger. E a Carolina com essa coragem de expor essa situação. Aguardando a Carol aceitar. Carol, vamos lá? Novamente? Muito bom. Vamos ver se é a minha internet ou a internet dela. Se alguém pudesse dar um sinal, falar se a minha internet está boa. É isso aí. Qual o gosto do seu limão? Agradecer o Fábio, né, que veio por baixa autoestima. Interessante, Roberta, uma reflexão sobre isso. Vamos ver o que a Carolina acha de tudo isso. Muitas pessoas se sujeitam a um relacionamento abusivo. Obrigado, Roberta. A minha tá boa. Olha, eu mandei convite aqui para Carolina. Ela não está conseguindo entrar, porque aparece que aguardando a solicitação. Mas vamos voltar, vamos tentar. Somos brasileiros, não desistimos nunca. De novo aqui. Certo, Carolina. Você falou, estou aqui. Manda... Ah, tudo bem, agora chegou. Oi? Deu? Agora perfeito, ótimo. Dando sequência, então, a família, ela se isola, a pessoa se isola, é isso que você estava falando. Alguém escreveu ali que a pessoa, que também, muitas pessoas, por questão de autoestima, elas não colocam, sim, porque elas aceitam a questão, né, vamos falar, um relacionamento abusivo por uma questão de autoestima também. Tá, deixa eu concluir aqui a parte da família. O que que acontece? Não é só com a família, tá? Os amigos também. As pessoas cansam. Cansam de ver aquela pessoa naquela situação, não entendem por que ela não toma uma atitude. As pessoas, quem está de fora de uma relação abusiva, não faz ideia do buraco negro que é aquilo. Então, quem está olhando de fora, parece muito simples falar assim, por que não larga ele? Ou por que você está aceitando isso? Então, isso acaba que as pessoas afastam mesmo, tá? E é a pior coisa que pode acontecer. É a pior coisa que uma família ou um amigo pode fazer por uma pessoa que sofre relacionamento abusivo, é desistir dele. Porque é muito difícil não ser compreendido num mundo que você não existe. Porque a pessoa que vive um relacionamento abusivo, ela não existe. Ela não, o eu dela, o ser dela não existe. E quanto à baixa autoestima, o que eu penso? Eu acho que isso vem desde lá da nossa infância, tá? Hoje eu consigo falar isso abertamente, sem conseguir ofender os meus pais, por exemplo, para que eles não me interpretem mal, entende o que eu estou querendo dizer? Porque isso vem lá da nossa criação. Às vezes uma criação muito rígida e você cresce uma pessoa mais submissa. Às vezes uma criação mais afastada, que foi no meu caso, e porque você busca no outro uma parte mais paterna, mais familiar, e você encontra naquilo. Aí você cresce aquela pessoa cheia de carências. No meu caso, eu vou te falar, eu sofri muito com a separação dos meus pais quando eu era criança. Eu não lembro, tá? Eu não lembro. Mas eu fui uma criança que eu morei em umas 15 cidades até eu me entender por gente. E eu estudei em um monte de escola até eu me entender por gente. Então, isso meio que, pra mim, tá tudo certo aquela bagunça, sabe? Pra mim é normal. E o que eu não queria trazer pra mim era um conflito. Eu não queria ter um relacionamento conflituoso. Eu não queria ter que viver outra separação. Então eu achava que eu tinha que aguentar aquilo. E a gente cresce com aquela coisa de que a mulher tem que ser sábia e a mulher tola destrói o lar, né? Então a gente fica ali naquele tudo posso naquele que me fortalece e fica ali orando e jejuando e orando para mudar o outro. E aí quando você fala de baixa autoestima, você concorda comigo que é uma coisa da gente? E a gente não pode sofrer pela baixa autoestima do outro. Certo. Então,
isso é uma coisa da gente, é muito interno, é muito pessoal, assim. Não tem não existe diferenciação social para o abuso. Ele está aqui para todo mundo. Eu tenho um grupo hoje e nesse grupo tem pessoas de todas as classes sociais. Então, assim, tudo vem das nossas crenças, vem das nossas relações. Quando eu conheci o meu esposo, eu morava em Portugal. Então, eu estava sozinha, eu tinha 20 anos, eu morava lá sozinha, e ele morava com a família dele. Eu confesso que uma coisa que me apegou muito a ele foi ele estar com a família dele. Então, é um ambiente familiar para mim, para eu estar perto. E também, ao mesmo tempo, o que acontece? Ele era todos contra um. Qualquer coisa que ele fizesse era a família dele, a minha família não estava lá. Eu não tinha quem fizesse por mim, então eu não tinha essa capacidade, essa percepção, sabe? Então, é muito complexo. Eu te falo que após o relacionamento abusivo ou durante ele, a autoestima não existe mesmo. A gente não pertence a gente. E quando eu falo isso, gente, não é balela. É muito complexo. Pode falar. Eu ia perguntar que eu imagino que que exista mais abusos por parte do homem. Mas você já foi procurada também por homens para dizer que sente um relacionamento abusivo por parte da mulher? Existe essa possibilidade? Existe. Lembrando que relacionamento abusivo ele existe entre pais e filhos, entre irmãos, no ambiente de trabalho, com os seus vizinhos, aonde existem pessoas. E aonde existem pessoas com dificuldade de controlar o seu emocional, tem uma possibilidade muito grande de haver um relacionamento abusivo. Eu já tratei de um casal que me procurou uma vez, e eles me procuraram porque ela me disse que ele estava sofrendo, que ele estava abusando dela, né? Sim. E no meio do tratamento, ali na segunda sessão, eu descobri que era o inverso. Ela era abusiva. Não era ele. Estou colocando aqui, e ele estava tendo uma reação. Mulheres que batem nos maridos, ela está colocando aqui a Roberta. Mas ele não aceita isso? É uma situação que ele passa a aceitar ou também a questão da autoestima que você falou, ele também se sujeita àquilo? Você concorda comigo? Olha só, se é difícil para uma mulher viver uma relação abusiva e assumir e aceitar, imagina. Nós estamos falando de relacionamento abusivos. Oi, voltou, Carolina? Voltou? Voltou. Você estava falando se é difícil para a mulher, imagina para o homem. Imagina para o homem, né? Se é difícil para uma mulher chegar para a amiga dela e falar, olha, meu marido está fazendo isso comigo, ou meu namorado, imagina para um homem. É muito mais difícil, fere muito a masculinidade dele, porque a mulher, ela foi condicionada a ser submissa. A mulher, ela foi condicionada a cuidar, a ser boa, a ter que ser boazinha porque ela edifica o lar, porque a mulher que é boa tem um casamento bom. Então, a mulher fica muito condicionada a isso. Agora, o homem, quando ele sofre abuso, mexe direto na masculinidade dele e ele também não procura ajuda, tá? Tá. Hoje, o meu público é mais a mulher, mas para o homem também é muito difícil. E existe. Existe. Agora, para a gente ter uma linha, assim, não sei se é possível, né? Qual é essa linha que determina que um relacionamento está sendo abusivo? Porque pode ser que para um está sendo algo normal e para o outro está sendo um relacionamento abusivo. Pode ser que a vida para um tenha sido tão difícil que para, tipo assim, pedra mastiga e leva na boa, e pode ser que o outro seja tão sensível que uma unha encravada é um terremoto. Ou seja, às vezes esse desencontro também pode acontecer. Por exemplo, o que é para uma coisa relativamente normal, não estou dizendo que seja, mas é para a natureza dele, para o histórico de vida dessa pessoa,
e para outra pessoa é um terremoto. E como determinar que está tendo possivelmente um relacionamento abusivo? E o que é esse relacionamento abusivo? O que é essa linha que não posso ultrapassar, por exemplo, que deveria ser cauteloso pelas ambas as partes? Tá, relacionamento abusivo, eu vou te dizer que, para mim, é aquilo que priva o outro da liberdade do ser dele. Aquele que me priva do meu ser. Então, é ultrapassar a barreira do meu limite. O que acontece? Às vezes, é muito sutil. Às vezes não, na maioria das vezes. Se você entrasse em uma relação, se você entrasse em uma relação apanhando, não haveriam relacionamentos abusivos. Ok. Se no primeiro dia você apanhasse, não ia existir. Então, é muito sutil, é muito, você quase não nota. Tem homens que abusam e que nunca gritaram com uma mulher, por exemplo. Existe isso. O limite, quem determina é você. É você que determina. Porque o que acontece? Vai chegar um momento da relação que você não se identifica mais. E você vai ver, olha, tá mexendo muito na minha liberdade. O que você pode avaliar hoje, quem tem dúvida, é o quanto eu estou próximo dos meus amigos, das pessoas que eu gosto. O quanto eu estou próximo de poder fazer coisas que são bem para mim. Então, a partir do momento que você começa a mexer na sua liberdade de ser humano, sim, aí você pode começar a entender que você está numa relação abusiva. Tá? Então, o limite não é o meu limite. Tem mulher que adora ciúme, tem mulher que gosta que o homem seja ciumento, e tem mulher que não gosta. E tem ciúme, que é um ciúme, beleza, saudável, eu imagino, a gente fala saudável, e tem ciúme que é absurdamente inaceitável. Então, assim, quem delimita isso é a própria pessoa. Por isso que é preciso ter muito autoconhecimento, buscar muito quem sou eu, saber muito quem sou eu. Porque Renê, eu vou te contar uma coisa, até pro horário, assim, eu tenho que tomar um pouco de cuidado com o que eu vou falar. Mas a mulher que sofre um relacionamento abusivo, ela fica tão perdida dela mesma, ela fica tão afastada do ser dela, que ela perde totalmente a noção dos valores dela. Ela não sabe, ela é tão controlada, ela é tão manipulada, que eu vou te falar por mim, tá? Eu só percebi que eu estava em uma relação abusiva e que eu não estava normal, no meu estado normal, quando eu comecei a arquitetar como que eu ia matar ele. Então, quando eu comecei a me dar conta disso, eu falei, ei, peraí, isso não é mim, isso não sou eu. Eu não mataria uma pessoa. Isso. Muito forte. Eu não mataria uma pessoa. Então, você já estava no limite do limite. Eu já estava no limite do limite. E eu achava que a única solução que pudesse existir era um dos dois ir embora. Um dos dois tinha que morrer. Então, você concorda comigo que suga tanto a pessoa, tira tanto a pessoa do ser dela, que ela começa a perder noção de valor? Perfeito. Carol, então, não tem limite. Não tem limite. Eu com a minha namorada estamos aqui querendo falar com você sobre, será que está tendo um abuso? Eu e ela estamos se dando super bem, o relacionamento nosso está equilibrado aos nossos olhos, a gente tem relativamente pouco atrito, mas a gente quer saber se a gente está tendo um relacionamento abusivo de um para o outro. É possível, numa conversa com uma profissional igual você, identificar isso, porque existe um desejo pelas duas partes, né? Para que a gente ache sempre uma forma saudável de seguir. É aconselhável um casal que está bem procurar ajuda para entender se está existindo uma falta de respeito do limite do outro, invasão do outro? Não sei se essa é a palavra, mas é saudável pensar dessa forma? Trabalhar preventivamente? Pensar dessa forma já é saudável, tá? Um casal que sofre abuso não pensa isso. E não pensa em procurar ajuda, tá? A pessoa nunca aceita que ela tem um problema. E a última coisa que a pessoa quer um profissional para falar para ela que ela está com algum problema na relação.
Hum, tá? Então, se você falar para mim que você e a sua namorada querem procurar ajuda para poder, eu vou te falar, eu não te atenderia. Eu não ia gastar, fazer você gastar o seu dinheiro, porque se vocês são pessoas que é, estão em conjunto, vocês estão juntos tentando um avaliar o outro. Vocês respeitam o limite um do outro. Então, o casal que pensa assim tá saudável, tá? Sempre vai ter, olha, se você ficar 10 anos, ou 20, ou 30, ou 50 anos casado, não vai ser perfeito todos os dias. Vai ter dia certo. que vai ser mais difícil. Vai ter dia que vai ter um conflito. Mas é no conflito que vocês vão se conhecer. Vocês também precisam dos conflitos. A gente cresce com os conflitos. A gente cresce com os nãos. A gente cresce numa discussãozinha. Porque naquela hora ali, a pessoa fala alguma coisa que você fala, gente, eu ainda não tinha percebido isso nessa pessoa. Então, se tem diálogo, sinceramente, como profissional, eu faria você, eu não faria você gastar esse dinheiro, não, sabe? Ô, Carol, alguém está Não, escrevendo eu aqui, não que faria. acho que foi a Nani, que ela passou por Uhum, um processo muito longo, né? Não sei se você conhece ela. A Nani está falando uhum. aqui que passou por um processo, vontade aqui tá, de matar a pessoa, é mesmo sentimento, né? Dá um sentimento que você quer eliminar aquele problema que é um problema realmente muito forte na sua vida, né? Mas conseguir me Uhum. livrar dele e tal. Como que eu posso dizer? Essa situação que eu acho que a gente desconhece, eu venho de uma família muito tradicional e olhando assim hoje eu reconheço o quanto isso aconteceu ali em casa, na minha família, né, meu pai, minha mãe e tal, é o jeito que eles tinham, né, eu falo nem errado nem certo, é o que tinha, é o que sabia, né, minha mãe cuidou de 11 filhos, enfim, agora eu pergunto para você, existe uma tendência de as pessoas quererem ter vida, relacionamentos menores, com menos compromisso, para que evite isso? Por exemplo, pessoas que vivem. Hoje existe uma estatística muito grande, de não tenho certeza se é 10 ou 20 milhões no Brasil, de pessoas que vivem sozinhas por opção. E tem relacionamentos esporádicos e não relacionamentos profundos. Isso também pode trazer isso pelas partes, falar assim, não, já passei um abuso, né, um relacionamento abusivo, não quero viver isso, quero ter mais, vamos falar, usar uma palavra aqui, quero ter mais uma aventura rápida e mais nada aprofundada para não sofrer de novo. Isso pode acontecer? E isso pode acontecer, embora apaixonar-se seja inevitável. Você não escolhe. Eu não quero gostar de uma pessoa, eu não quero. Isso a gente não controla, tá? Isso, o Certo, cérebro da faz gente sentido. ele não determina, olha, você não vai apaixonar mais, não tem como, tá? Certo. Isso aí é impossível. Mas estamos na era do autoconhecimento, estamos na era do amor próprio, estamos na era da gratidão e as pessoas estão aprendendo a lidar com elas mesmas, tá? Eu vou te falar que se isso continuar, se as pessoas continuarem com essa busca, vamos ter sim prováveis relacionamentos saudáveis e duradouros como antigamente, tá? Ou melhor do que os de antes, porque antes tinha complicações, mas as mulheres não podiam sair deles, né? Primeiro porque a lei não aceitava, depois porque a sociedade não Sofria aceitava. calada, né? Isso, acho que a lei do divórcio de 1970, se eu não me engano, antes disso não podia, e depois a sociedade implicava que a mulher que separasse não era uma mulher correta. Então, assim, eu acho que se as pessoas continuarem se buscando autoconhecimento, possivelmente mais para frente vão sim existir relacionamentos, porque as pessoas estão vazias delas mesmas. Sim. As pessoas tentam buscar no outro uma carência dela. E isso não completa. Essa conta não fecha. A pessoa já vem para você com problema, não vai. É uma conta que não fecha. A pessoa vai tirar de você algo que você não tem. E o relacionamento abusivo, ele é muito traumático, tá? Então, pode ser sim que tenha pessoas que viveram relacionamentos abusivos e que não querem viver mais outro tipo de relação. Dessa pessoa, eu não sei se Travou você aqui está de me novo, ouvindo. gente.
Acho que deu uma travada, voltou. Aqui para mim voltou agora. Vou conectar a Carol novamente. Perdão ali para você que me acompanha, né? Esses problemas de internet. Carol, estamos de volta. Nossa internet não está ajudando hoje, não. Faz parte. Você estava naquele fator do casal que tá, as pessoas que vivem um abuso que possivelmente é natural que elas queiram ficar sozinhas, mas depois se entra a paixão a gente não controla, enfim. Foi ali que eu peguei. Tá, pode ser sim que é traumático, tá? As pessoas que vivem relacionamento abusivo passam tem que fazer ali um tratamento de traumas, porque em muitos casos tem violência física, porque isso eu não disse ainda, tá? O relacionamento abusivo não é agressão física somente, gente. O relacionamento abusivo, ela é agressão psicológica. É aquela agressão que ela te enlouquece. E de fato você fica mesmo. Quando eu falo com você que eu queria matar a pessoa, é porque não era eu. Então eu estava em um momento realmente enlouquecedor. Então, gente, a agressão física não é violência doméstica. Agora, a gente falar de relacionamento abusivo é do psicológico. É a pessoa te tratar como louca, é a pessoa te desqualificar o tempo inteiro, é a pessoa te punir por coisas que você não fez, ou por coisas que você fez, mas a maneira como ela conduz aquilo, isso sim é a agressão psicológica, tá? É a pessoa te afastar de você, te afastar dos seus amigos, te afastar da sua família, não deixar você cortar o cabelo, não deixar você comer uma comida. Isso é abuso. A pessoa que te trata como louca, e ela diz o tempo inteiro que aquilo que você viu, você não viu, você tá louca. E você, com o tempo, começa a acreditar. O que acontece? Isso gera traumas e a pessoa fica com medo, sim, de entrar numa nova relação. Até aí você conseguiu me entender? Perfeito, Carol. Mas eu, Carol, tá? Eu vou dizer uma coisa. Eu prefiro que as pessoas entendam que, olha, eu vou dar um tempo e não vou me envolver com ninguém, que dizem que nunca mais vão se envolver com ninguém. Porque nunca mais é muito tempo e a gente não consegue controlar o muito tempo. Tá? Mas que elas separem um tempo para elas é muito melhor do que cair naquela crença de que a gente só cura um amor do com o outro. Porque se você sair de uma relação abusiva e procurar outra relação para curar uma ferida, possivelmente você vai entrar em outra relação abusiva. Possivelmente você vai entrar na repetição, porque a gente faz escolhas por repetição. Não é o dedo podre. Não é o dedo podre. É porque a gente já está, o nosso cérebro já está condicionado a gostar daquilo. Então, possivelmente, você vai se encontrar em outro relacionamento abusivo. Então, eu prefiro que a pessoa fale que nunca mais vai casar do que ela falar que ela quer encontrar outra pessoa. Faz sentido. E ela arma uma muralha que ela mesma se lacra por um período e isso esfria demais a pessoa, né? Mas sair de um relacionamento para outro relacionamento rápido pode ser uma armadilha também. Certamente. Você não está curada. Você ainda não entendeu, você ainda não entendeu, porque a mulher, quando sai de uma relação assim, ela fica sem entender qual que é o problema dela. Ela se sente culpada, ela acha que foi ela. E não, gente, não é. E que profissional, não é da Carol, vítima. Essa pessoa que está passando por uma situação dessa, pode ser que ela esteja assistindo a gente ao vivo hoje, ou daqui um mês, 10 anos, não importa, ali no YouTube, que orientação você dá para uma pessoa agora que está passando por esse abuso, ela se identifica com esses relacionamentos abusivos e ela quer buscar ajuda. Que tipo de profissional? A família é a pessoa que vai acolher ou a pessoa que vai dar conselhos errados? Ela tem que ir para uma profissional. Se ela for buscar conselho familiar, pode ser que ela não vá receber a orientação que necessariamente merecia. Tá. A família, primeiro, precisa entender que ela pode ir e voltar, porque enquanto ela não entender o caminho de sair de um relacionamento abusivo, possivelmente ela vai sair e voltar várias vezes, tá? Eu vou te falar, na programação neurolinguística, e eu sou estudante de psicanálise também, mas sou estudante ainda, não posso falar como tal, mas eu vou te falar uma coisa, eu traço com a pessoa
o objetivo dela, tá? Qual é o objetivo dela? Eu descobri que eu tenho uma relação abusiva e eu quero sair dessa relação. Porque se a pessoa chegar para mim e falar comigo que eu quero melhorar o meu marido, sinceramente, não tem como. É impossível. Não existe religião, não existe amigo, não existe profissional com nenhum tipo de tratamento para melhorar o outro. Quem precisa de tratamento e quem precisa de ajuda é a vítima. Para quê? Para ela se fortalecer, para ela se conhecer, para ela entender que estão ultrapassando os limites dela e a partir daí ela toma a decisão dela. Eu não faço apologia ao divórcio, Renê, tá? Eu não faço apologia ao divórcio, não é assim que eu trabalho, tá? Mas é inevitável a pessoa se descobrir, se reencontrar com a pessoa que ela é e não se separar. É inevitável. Quando a Porque pessoa ela vai entra... se fortalecer em cima daquilo e vai descobrir que ela é mais, ela pode mais e ela não está potencialmente valorizando ela mesma, então ela vai bater asas, Exatamente. ela vai descobrir o mundo. Exatamente. E no meu caso, antes da minha separação, eu passei por psicólogo, passei por psiquiatra, briguei com o psiquiatra, porque ele disse que o problema estava na minha casa, que os remédios não iam resolver meu problema. Então eu achei um absurdo, como assim o psiquiatra veio falar da minha casa, eu não aceitava, tá? E por acaso, assim, eu não sei, eu caí na mão de um coach, que não me disse que eu estava num relacionamento abusivo, mas traçou comigo o objetivo, e eu consegui traçar todo o meu divórcio. O meu divórcio, ele demorou 4 meses, eu me preparei para ele, e eu saí dele no dia que eu não ia voltar. Então, deve ter sido por isso que eu apaixonei por esse mundo, porque foi uma pessoa que me salvou, tá? Então, se a pessoa que se sentir confortável com o psicólogo, ok, é válido. Se ela se sentir confortável com o coach, ok, sabe? Então, assim, hoje o mercado tá todo mundo aí querendo ajudar todo mundo. Mas eu vou te falar, a página que eu tenho, por exemplo, com o Gosto do Seu Limão, ela ajuda muito, tá? E eu tenho um grupo no sábado, já que eu tô aqui, vou fazer propaganda. Eu tenho um À grupo no vontade. sábado que são todas vítimas, direta ou indireta, porque vítima indireta é a família, tá? Família, os amigos também são vítimas, tá? Eu tenho um grupo no sábado, que a gente se encontra todo sábado, chama Reencontre-se com o Amor, e eu dou espaço para elas falar. Por quê que eu dou esse espaço para elas falar? É fechado, é sigiloso, só entra quem tem o login, eu passo 10 minutos antes e é pelo Zoom. Por quê? Porque a pessoa, ela acha que o mundo dela não existe mais. Que não tem ninguém capaz de ouvir ela sem julgar, ouvir sem entender. Então eu criei, e é lindo, Renê, é a coisa mais linda quando eu vejo o resultado que dá esse grupo. Eu tenho mulheres lá no grupo que no primeiro dia só chorou, e no segundo dia ficou lá caladinha, no terceiro dia já foi de batom. Então é um momento para elas. Porque elas se sentem desqualificadas o tempo inteiro, porque o cara desqualifica ela profissionalmente, como mulher, sabe? São mulheres que são obrigadas a fazer sexo, são mulheres que são obrigadas a fazer coisas que não gostariam. Então, quando eu penso que eu cheguei a ponto de ver ele e falar que a única coisa que ia resolver o problema era matando ele, ou me matando, foi no momento que eu falei assim, gente, eu realmente tô a louca que ele disse que eu sou. Sabe? Eu realmente sou a louca que ele disse que eu sou. Só que eu me transformei, porque eu não era assim. Então eu tô tomando um veneno que ele tá me dando todos os dias, e eu tô me matando aos poucos. E você Alguma assumiu as coisa que... rédeas depois disso e tomou Hoje Ajuda Pessoas. Exatamente. Foi isso que eu fiz. Então, não foi fácil, tá? Não foi fácil porque
quando eu me separei, eu morava numa outra cidade, longe da minha família toda, e eu me programei. Nesse me programar, eu digo que hoje eu tenho um método, porque foi tudo que eu tracei. Sabe lá Casa de Papel? Você Sim. começa a desenhar, foi exatamente o que eu fiz. Eu construí tudo que eu fiz. E na medida que eu fui mudando o meu comportamento, ele foi mudando o dele. Só que ele foi reagindo, ele foi piorando, para chamar minha atenção. Porque ele precisava que eu era mãe dele, né, na verdade. Então, ele precisava que eu fizesse coisas para poder chamar a atenção dele, para fazer coisas para chamar a atenção, para eu cuidar dele. Então, o que eu fiz? Eu deixei de me importar, eu trabalhava, mudei de cidade, mas já fui logo tratar de arrumar um emprego, eu fui me organizar, e aí chegou o dia que ele chegou no extremo e eu já sabia que em qualquer momento ia acontecer. Mas um relacionamento abusivo, ele existe um ciclo, tá? Ele existe um ciclo que você que tem um relacionamento saudável, você não vai identificar esse ciclo. Mas quem está no relacionamento conflituoso vai identificar. Tem uma parte difícil do relacionamento, está ali, estão estranhando, as coisas não estão se encaixando muito bem, aí pula por palavras de cunho mais agressivos, ou o cara começa a sair demais, te deixar sozinha, ou ele te bate, ou ele te empurra, ele começa a ser mais agressivo, dizer coisas que te ofendem mais. Quando a mulher resolve, não, eu não aguento mais, eu vou tomar uma atitude, ele volta atrás e ele muda, ele chora, ele pede perdão, ele fica bonzinho e eles entram numa lua de mel de novo. Então, eu sabendo desse ciclo, eu esperei o dia da explosão dele. Eu sabia, Ia acontecer, era inevitável. Era inevitável. E na próxima explosão dele, era previsível. Vai ser o dia que eu vou tomar a decisão. Então, eu já estava pronta, eu já sabia que ia acontecer, eu já sabia que eu ia sair daquilo, e eu sabia que eu estava só esperando o momento, porque ele ia vir. Porque eu já vivi o ciclo. Era uma questão de estação do ano, elas voltam. Isso. Você já sabia que ia acontecer. E estava ficando com o tempo mais curto, tá? Era uma vez por mês, e depois começou a ficar de 20 dias, depois 15 dias, começa a diminuir e começa a piorar, tá? Cada vez que acontece, ele vem com uma nova. Eu tenho que fazer o papel do chato. Você acredita que já deu 45 minutos? Ah, não, mentira. Deu 40... Lógico que a gente teve alguns imprevistos, mas já deu 45 minutos. E eu queria convidar você para fazer... Eu ficaria aqui o dia inteiro. Eu sei disso, até porque você tem um conteúdo, a sua história, a sua vida e a motivação de ajudar outras pessoas. Eu tenho fé que de alguma forma a gente pode ajudar de uma forma saudável, com amor, carinho, pessoas tomarem decisões boas, decisões assertivas, decisões coerentes, nunca no calor do momento, nunca na situação do ter pessoas de confiança próximas, sabendo da situação, para que tire, né, sempre um momento, né, uma reflexão, procurar um profissional igual você que já tem experiência, lamentavelmente tem essa experiência na vida ali, mas está ajudando isso, reverter isso em pontos positivos para outras pessoas, porque é triste quando a gente vê pessoas tomando uma decisão no calor do momento, e toda vez que você toma uma decisão no calor do momento, consequências graves para todos os lados sobram ali, né? Essa é a minha concepção de vida, não sei. Queria que você fizesse um fechamento para a gente ir para o nosso quadro e, lamentavelmente, a gente chegou. Queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos acompanhando aqui ao vivo, enfim. E gratidão total pela sua entrega. Olha, eu estou muito feliz. Não estou feliz com a internet, mas eu estou muito feliz pelo convite, pela oportunidade de poder abrir isso para essas pessoas. E o que eu queria dizer é o seguinte, eu falo isso em todas as minhas lives, eu falo isso em todos os meus encontros, no meu grupo e na minha página. Não tomem atitudes precipitadas, a não ser que você esteja sofrendo violência física, tá? Se você tiver em um caso de violência psicológica, calma, que tem jeito, tem como traçar, você precisa se organizar. Se você sair daí sem antes estar pronta, sem antes estar completa, possivelmente você vai voltar e vai ser muito pior, porque cada vez que você volta, é maior o poder que ele exerce sobre você. Então, tenham calma, existe um caminho. Eu falo, Renê, que é como
você descobrir que está num relacionamento abusivo até sair dele, você está caminhando num caminho de cacos de vidro. Não é fácil. Mas lá no finalzinho, você senta, tem uma cadeira com um balde de água morna para você sentar e colocar os pés. Então, paciência com vocês, não se culpem, não se julguem, não tentem mudar o outro. O outro não é responsabilidade sua, você não é mãe dele, você é mulher, você é gente e deve se tratar como tal. Então, comece olhando para você, se respeitando e não tomando para você as culpas dos erros dessa relação. É isso, porque eu não posso falar mais. Não, perfeito. E me segue lá na minha página. Fundo agradecendo ali, ó, Josivaldo chegando aí, gratidão a você que participou, que essa live vai ficar arquivada no IGTV, depois lá no canal do Peoncast no YouTube. Se inscreva lá, indique para seus amigos. Então nós falamos aqui com a Carolina Monteiro sobre relacionamento abusivo, um assunto muito, muito em alta, precisando levar, expandir e ajudar um maior número de pessoas que a gente não sabe quem está dentro de uma casa nesse exato momento sofrendo esse tipo de relacionamento abusivo. Tá. Carol, como você sabe, no quadro Somos Todos Contadores de Histórias, escolha 3 palavras. E depois eu vou explicar a regra do jogo. Tá. Três palavras aleatórias. Deixa eu escrever aqui, peraí. Limão. Limão. Eu não posso deixar o limão para fora, né? Faz sentido. Limão. Estrada. Estrada. E cadeado. Cadeado. Coloca ali luneta. As minhas 2 palavras. Luneta e trigo. Trigo? Meu Deus, o que eu vou fazer com esse trigo? Então, assim, nesse quadro, você vai costurar essas 5 palavras. Costura essas 5 palavras. No momento oportuno, você me passa a história. Eu continuo a história em cima da sua história. Devolvo para você a história e você finaliza a história, tudo isso em 1 minuto. Ok? Ok. E toda boa história, Carol, começa com Era Uma Vez. Então, Carolina Monteiro, diretamente da casa dela para o mundo, somos todos contadores de histórias, Era Uma Vez. É com você. Eu tô pensando. Era uma vez uma senhora que morava em uma fazenda. E essa senhora, ela ficava todos os dias à noite olhando por uma luneta, que ela gostava muito de olhar as estrelas. E essa senhora um dia redirecionou a luneta e viu que tinha uma pessoa, uma mulher, no final de uma estrada tentando abrir um cadeado. E no final dessa estrada, abrindo um cadeado, tinham... de um lado tinha um pé de limão e tinha um pé de trigo. Como é que chama pé de trigo? Depois você faz aí. E tinha pé de trigo. E essa mulher, a senhora ficou observando, vendo como que ela estava naquele caminho, tentando abrir o cadeado, e quando ela abriu o cadeado, ela olhou para um lado e olhou para o outro, ela escolheu o lado do limão para fazer uma limonada. Essa senhora que ali na luneta estava, observando uma outra mulher abrir o seu cadeado, se deu conta que ela estava observando a sua própria vida. Teve um momento que ela foi refletir. E ela colocou uma luz, uma lâmpada, algo que estava, de uma certa forma, essa luneta aumentando a sua própria realidade. E ela percebeu que ela estava, assim, numa estrada longa, que por um momento estava muito triste, estava difícil a caminhada. De um lado, uma grande plantação de trigo. De outro lado, uma grande plantação de limão. E a vida dela nada mais era uma porteira que tinha um grande cadeado. Que ela vivia dentro de um mundo, de um relacionamento que ela estava precisando se libertar. E aí ela tinha grandes dúvidas, qual o caminho seguir? Ela tinha um cadeado à frente,
uma plantação de trigo à sua direita, um limão à sua esquerda. E ela já tinha lembrado das histórias, quem tem limão pode fazer uma limonada, com o trigo, quanto mais bate no pão, mais cresce. São metáforas que a vida toda nos acompanharam, crenças. E na sua persistência, ela decidiu abrir o cadeado daquela estrada. Mesmo naquele cansaço, naquela direção, naquela dúvida, ela entendeu que ela precisava romper aquele cadeado, aquilo que estava bloqueando a vida dela. E ela decidiu, e ela entendeu que, na verdade, era isso que ela precisava fazer e parar de delegar isso aos outros. Era uma decisão dela sendo feita de uma forma coerente e madura. E assim aconteceu. Segue a história. E assim que ela abriu o cadeado e que ela escolheu o limão e que ela resolveu fazer uma limonada, ela conseguiu continuar o caminho dela e nunca mais ela se cansou, porque ela sabia exatamente até onde ela podia ir, quem era ela naquela estrada toda e o que ela podia fazer com a estrada dela e com o caminho dela. Então, tá bom? Linda! É difícil! Não é não, foi lindo, foi maravilhoso. Vamos fazer a nossa foto para registrar para a posteridade aqui? Vamos. Vamos lá. Vai. Bom, queremos agradecer todo mundo que mandou um coraçãozinho, todo mundo que mandou perguntas, afirmações sobre o que a Carol estava falando, que vem validar o que ela estava falando, parabenizar esse grupo de sábado que se reúne, que fazem ali um trabalho absurdamente de resgate, né, da pessoa, do ser humano que existe ali, a autoestima, né, essa evolução da pessoa, querer se melhorar no visual, né, cada encontro. Enfim, agradecer. Exato. Que de alguma forma alguma pessoa possa ser impactada e traga benefícios para a sua vida, esse bate-papo aqui com a Carol Monteiro. Eu estou muito feliz, Renê, estou muito feliz, muito obrigada. Gente, eu não consegui falar metade do que eu falaria, então me segue lá no Qual Gosto do Seu Limão, porque lá vocês vão ver, eu publico a minha história, a minha verdade, e aí eu espero vocês lá. Renê, muito, muito, muito obrigada pela oportunidade de falar sobre esse assunto. Obrigada mesmo, de coração. Eu que agradeço. Deus abençoe todo mundo aí. Beijo no coração. Tchau. Tchau, tchau.